no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, em nossa caminhada de povo de Deus, nossa caminhada de salvação, nossa caminhada de fé, Deus vai revelando em nós, através dos profetas, através de Jesus Cristo e também dos apóstolos, aquilo que nós devemos fazer para alcançar o reino dos céus e aquilo que nós não podemos fazer, porque senão iremos perder a salvação. Assim, a liturgia do tempo comum indica para todos nós a nossa caminhada para a salvação, caminhada para o reino de Deus, ou marcada pela cor verde, simboliza a nossa esperança de salvação, nossa esperança de poder alcançar a casa de Deus, o reino dos céus. E a palavra de Deus vai nos orientando a cada domingo, a cada celebração eucarística. Assim, para hoje, a primeira leitura do livro de Eclesiástico, o que a palavra de Deus nos indica? Que Deus nos dá liberdade, mas é uma liberdade com responsabilidade. Deus nos dá a capacidade de escolher. Essa capacidade de escolha, pela instrução que nós todos recebemos através da palavra de Deus, acredita-se que devemos receber, acolher e decidir pelo caminho bom. Assim, o autor sagrado vai nos dizer que Deus nos coloca à nossa frente o fogo e a água para podermos escolher. Coloca à nossa frente o bem e o mal para podermos escolher. Coloca em nossa frente a vida e a morte para nos deixar escolher. Mas ao final da leitura, o autor sagrado deixa claro que a ninguém Deus deixou pecar. Deus não deu possibilidade de pecar, ou seja, é uma escolha com responsabilidade. Deus quer que nós escolhamos, que nós possamos optar por aquilo que é bom. Assim, a palavra de Deus está revelando para todos nós que Deus quer a nossa salvação. Deus quer que nós possamos escolher a salvação, mas Ele não vai nos forçar. Ele não vai forçar você a escolher esse ou aquele caminho. Ele quer que com o seu aprendizado, com a sua fé, com a sua caminhada de fé, com a sua esperança de salvação, alcançar o reino de Deus, Ele quer que você opte por aquilo que é bom pela sua salvação. Ele quer que você faça boas escolhas. Porque ninguém vai chegar no reino dos céus sem ser instruído, sem ser iluminado pela palavra de Deus, sem ser fortalecido pela Eucaristia, sem vivenciar a própria fé. Ninguém vai chegar como um estranho no reino dos céus. Deus conhece, o texto sagrado vai dizer que Deus conhece os corações humanos, Deus conhece a vida humana, Deus conhece a sua vida. E assim Ele te auxilia, Ele te ajuda a cada dia para que você possa ser salvo. Então Ele te conhece, Ele te instrui, mas deixa em suas mãos uma liberdade na responsabilidade. Ele te deixa um livre-arbítrio na responsabilidade. Não é simplesmente fazer uma escolha qualquer, mas que você possa escolher aquilo que é certo e correto para a sua vida. Assim, Paulo agora, como nos outros finais de semana, Paulo se dirige ao povo de Corinto e também a nós,
para nos instruir da mesma forma como o autor sagrado eclesiástico ali instruiu o povo antigo. O que ocorre na comunidade de Corinto? O povo estava lá ligado aos gregos que tinham ciência, tinha filosofia, tinha sabedoria, tinha inteligência humana, tinha razão humana, mas faltava a sabedoria de Deus para compreender a salvação. E Paulo foi lá falar desta salvação para as pessoas simples e para o povo de Deus de modo geral e para as pessoas sábias e entendidas também. Resultado, ali criou-se um embate com os sábios e entendidos, criou-se um embate com as pessoas inteligentes, que usavam a razão, que usavam da filosofia e da ciência. Eles acreditavam em suas próprias forças. E Paulo foi lá dizer para eles acreditarem na força que vem de Deus. E Paulo apresenta hoje, na palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus. O que Paulo está dizendo? Que o ser humano deve colocar a sua confiança na sabedoria que vem de Deus, que nos salva, e não na sabedoria humana, que gera divisões, gera guerra, gera o sofrimento, gera a dor. É isso que Paulo foi dizer a eles. E aí Paulo vai dizer, olha, Deus quis revelar para todos, mas revelou aos simples a sua sabedoria, porque se os sábios e entendidos, os fortes deste mundo, tivessem buscado a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado Jesus Cristo, porque eles conheceriam a salvação. A salvação é revelada na sabedoria que vem de Deus. O que Paulo está dizendo com isso? Que a salvação que Deus quer para todos nós, Ele revelou em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo então ressuscita, Ele garante para todos a salvação. A razão humana, a ciência, a filosofia e a sabedoria não sabem indicar para o povo de Corinto e nem para nós como é que nós seremos salvos. Eles querem ser ali simplesmente aqueles que confiam em suas próprias forças. Eles não querem confiar em Deus. No mundo de hoje, cada vez mais a ciência, a razão humana vai deixando Deus de lado, enquanto que a fé está te dizendo, busque um caminho de salvação. Somente Jesus Cristo salva. Deus revelou a sua salvação na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não podemos confiar nos homens, na vida humana. Temos que confiar em Deus, porque só Ele é capaz de nos salvar. Assim como fez o autor sagrado, Paulo agora está colocando na mão de todos nós e do povo de Corinto uma capacidade de escolha. Nós podemos decidir entre a razão humana, a ciência humana, ou nós podemos decidir pela sabedoria que vem de Deus. Não que a razão seja excluída da fé, claro que não. Nós temos que chegar no reino dos céus como pessoas ali que são confiantes em Deus, mas que usam da sabedoria que nos foi nos dada aqui para progredirmos na fé. Você pode ser uma pessoa inteligente, você pode usar a razão humana, você pode usar da sua capacidade intelectual, mas Deus se revela a você na humildade. Nós não podemos usar de prepotência para querermos sermos salvos, ou seja, prepotência é aquele que se acha melhor do que todos e melhor do que Deus. Isso não salva. É o que Paulo está dizendo ali para todos, o povo de Corinto e para todos nós. Então Paulo, assim como o autor sagrado de Eclesiástico, está pedindo para o povo fazer uma escolha. Vocês querem seguir os filósofos, os fortes e entendidos, ou vocês querem seguir Jesus Cristo para serem salvos? É a mensagem que Paulo nos transmite então nesta celebração, nos pedindo também para fazermos uma escolha. Assim agora no Evangelho de Mateus, o que ocorre? Jesus Cristo, que conhece bem as leis e os mandamentos, ali está num embate com os mestres da lei e com os judeus, com os fariseus, e ele vai começar o evangelho de hoje dizendo para todos nós: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não serão salvos, vocês não entrarão no reino dos céus. Por que Jesus está dizendo assim? Os fariseus e os mestres da lei conheciam todos os 10 mandamentos, estão aqui, as tábuas da lei, depois o pessoal que está filmando pode até mostrar, estão ali, claro que simbolizando os 10 mandamentos, para mostrar a todos nós que Deus quer nos salvar, indica um caminho por sua palavra e por suas leis. As leis foram dadas ao povo judeu, o povo antigo, após a saída do Egito, eles passando pelo deserto, Moisés sobe até a montanha sagrada, recebe de Deus os mandamentos e oferece ao povo para que o povo pudesse voltar o coração novamente para Deus. Ou seja, não era uma lei para oprimir, não era uma lei só social e não era uma lei civil, era uma lei na fé, para que todos pudessem buscar nestas leis uma proximidade com Deus. As leis ali foram dadas como aliança do povo com Deus. Uma vez que o povo pecou,
tiveram que fazer outra aliança. Resultado então, com o tempo, os mestres da lei e os fariseus pegaram as leis para oprimir o povo. Eles queriam que o povo cumprisse todas as leis, não só os 10 mandamentos, mas as mais de 300 leis que o povo judeu tinha, mas os mestres da lei e os fariseus não queriam cumpri-las. Isso se chama hipocrisia. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Hipocrisia. Colocar nas mãos do outro aquilo que você não quer fazer. Não façam isso porque é pecado. Resultado, os fariseus fizeram isso com as leis, com os mandamentos. Queria que o povo cumprisse, mas eles não queriam cumprir. Então Jesus agora vai dizer para eles e para todos nós e aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não serão salvos. Ou seja, eles pegam os mandamentos, sabem decorar, sabem que existem, sabem até transmitir, mas não querem saber de praticar. Por exemplo, o mandamento vai dizer: não matarás. Os judeus vão lá e matam todos os profetas e mandam matar Jesus Cristo. Mas onde está ali o mandamento para eles viverem: não matarás? Eles sabem transmitir, mas não querem saber de vivenciar. Então Jesus agora está dizendo para todos nós também, que ao pegarmos a palavra de Deus, pegarmos os mandamentos e as leis que a igreja nos oferece, não quer nos oprimir, mas quer que nós possamos vivenciá-las e ensiná-las. Se você quer que os outros cumpram os mandamentos, seja você o primeiro a cumpri-los. É isso que Jesus está dizendo. Porque agora ele vai dizer: olha, não adianta você dizer que sabe que não pode matar. Porque se você se encolerizar, vai dizer o texto, com o seu irmão, você já cometeu pecado, você já é réu em juízo. Porque de fato não é só a morte física, na expressão das crianças. Não é só morte matada. As crianças falam assim, né? Morte matada. Quando você tira a esperança do outro, você está o matando. Quando você tira a fé do outro com o seu jeito de ser, você está matando nele a fé dele. Quando você tira a esperança de salvação de alguém, você está matando. Quando você tira a alegria de viver de alguém, você está matando. Quando você se torna um carrasco dentro da sua casa, você está matando a sua família. Então, como diz as crianças, não é só morte matada. Nós matamos até com a língua. As palavras que você diz mata as pessoas, entristece as pessoas, joga as pessoas para baixo, deprimidas. Nós matamos até com o pensamento quando nós desejamos mal a outra pessoa, que também é pecado. É isso que Jesus está dizendo. Não basta só dizer que você conhece o mandamento que vai dizer não matarás. Ou seja, é preciso vivenciá-lo a cada dia. O mesmo ele vai dizer ali do mandamento que vai dizer: não cometerás adultério, foi dito aos antigos. Por que Jesus está dizendo agora desta forma? Porque os judeus começaram a dar carta de divórcio para as suas esposas, começaram a despedi-las para se casar com outras mulheres, adultério. Quem se casa 2 vezes comete adultério ali, é isso que Jesus está dizendo. Mas aí ele vai dizer: olha, isso foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com um olhar para outra pessoa, com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério contra ela. O que Jesus está dizendo? Não adianta você conhecer o mandamento que diz não cometerás adultério, e ainda que você não pratique o ato, o fato de pensar e guardar no seu coração o desejo de estar com alguém, sendo você casado ou casada, você já cometeu adultério. O que Jesus está dizendo? É preciso viver o mandamento e não somente conhecê-lo. Jesus está pedindo para nós fazermos uma experiência de vida e de fé com aquilo que Deus nos pede. E ao final do evangelho ele ainda vai dizer: olha, fora disso vem do maligno, fora isso é pecado. O que Jesus vai dizer ali ao final do evangelho? Que o seu sim seja verdadeiramente sim, e que o seu não seja verdadeiramente não. Vou dizer a vocês uma coisa para os pais. Os pais precisam aprender a dizer não para os seus filhos, mas é um não que educa, não é um não qualquer. Não adianta o filho dar pirraça e você entrega tudo o que ele quer. Não é assim que educa. E claro, para os adultos também. O casal precisa aprender a dizer sim e dizer não. Se tem alguém ali que na administração do casal, a família financeira ali, gasta demais, o marido tem que saber dizer não para a esposa. A esposa tem que saber dizer não para o marido. Olha, não é assim que nós vamos administrar aqui a nossa casa. Tem que saber dizer um não com responsabilidade para o crescimento da fé dos dois. Porque ao casal, Deus não enxerga 2 pessoas, Deus enxerga uma só carne. A administração ali é de uma só carne, é do casal. O não que educa vale tão quanto o sim que também educa. E assim, o que Jesus está nos dizendo? Que o seu sim seja verdadeiramente sim,
que o seu não seja verdadeiramente não. A nossa caminhada é uma caminhada de fé para o reino de Deus. Nós temos que saber dizer sim para esta caminhada. E ao contrário, nós temos que saber dizer não para aquilo que nos faz perder o reino dos céus. Nós temos que saber dizer um não para os nossos pecados. A Canção Nova tinha uma expressão até muito bonita, embora tenha que ser vista com cuidado. A expressão dizia: por hoje não vou mais pecar. É o que dizia a expressão. É um não que nós temos que dar a cada dia para a nossa vida humana, que está ligada, atrelada ao pecado. Mas nós temos a capacidade de escolher, assim como nós temos a capacidade de decidir sobre a vida e a morte. Nós temos a capacidade de decidir de matar ou não matar, de roubar e não roubar. Para o pecado é a mesma coisa. Nós temos que saber dizer um não para os nossos pecados e saber dizer um sim para a nossa caminhada que nos faz alcançar Deus. A liturgia de hoje está nos educando como os pais educam os seus filhos. Isso não pode, isso já pode. Aqui você pode ir, ali você não pode ir. Aqui você pode fazer, isso você não pode fazer. A palavra de Deus está nos educando por um Pai amoroso que quer a nossa salvação. Deus está nos educando na fé para podermos alcançar o seu reino. A palavra de Deus, neste sexto domingo do tempo comum, está te ensinando a fazer escolhas. Quais são as escolhas essenciais da sua vida? O que você consegue decidir que gera na sua vida salvação? Aonde você precisa dizer mais não e onde você precisa dizer mais um sim? Quais são as capacidades suas de escolhas essenciais para a sua salvação? Ou podemos dizer, o que é que você tem feito da sua vida? O que você faz te ajuda a alcançar o coração de Deus? É o que a liturgia está nos propondo, uma capacidade de escolha do bem e do mal, uma capacidade de escolha na sabedoria de Deus que nos alcança a salvação e uma escolha pela palavra de Deus e suas leis que nos ajuda em nossa caminhada de fé para sermos salvos. Amados irmãos e irmãs, é progredindo na fé aqui neste mundo que nós alcançaremos o reino dos céus. Creio em Deus Pai,